Fala galera, beleza? Que fala é Sombra da Morte, trazendo mais um vídeo de Sobredando pra vocês. E galera, sejam bem-vindos ao nosso 25º ou 26º episódio de Sobrevivência. Galera, já tá anoitecendo aqui, né? Que bosta, né? Mas e a vida? Galera, nesse episódio, né? Se eu tô tirando essa visão aqui, eu separei alguns itens, né? Que esses itens, galera, eu vou fazer uma árvore de Natal, né? Porque vocês sabem que tá chegando o Natal. E aqui no Minecraft, nosso mundo, a gente tem que comemorar também, né? Então, deixa eu tirar esse negócio daqui. Deixa eu tirar não, deixa eu dormir. Boa. Aqui. Boa, vamos dormir aqui, galera. Meu Minecraft tá em inglês, né? A tradução. Porque eu não gosto mais de ficar lendo em português, né? Porque é muito chato. E eu quero ler em inglês, então vamos embora. Galera, no próximo vídeo eu percebi que pra lá, ó, bem pra lá mesmo, tem um pequeno biominha de neve, biominha mesmo. Então, galera, vamos pegar esse negócio aqui, ó, e essa madeira aqui, e vamos construir. É bem fácil de fazer, se vocês quiserem, vocês podem fazer no mundo de vocês também, né, galera? É só fazer isso, ó, sobe 2 blocos. Pega aqui. Vem 3, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Boa. Tá assim. Aí vai ficar assim, galera, ó. Que droga, já vou começar, ó. Aí vai ficar assim, vai ficar esse triângulo aqui. Aí vocês, galera, vocês fecham aqui, né? Deixa eu pegar uma tesoura ali, porque não quero gastar, né? Deixa eu peguei aqui. Só pra fechar aqui mesmo, galera. Boa aqui, ó. Aqui a gente fecha aqui também, ó. Não, galera, acho que eu tô fazendo errado. É aqui. Aí vocês vão fazer assim, ó. Eu fiz errado aqui agora, galera, assim, ó. 2 aqui, 1 aqui, ó. Eita, que isso quebrou? Decidiu. Aí vai ficar assim, ó. Aí vocês vão fechando aqui assim. Por todos os cantos, ó. Aí vem aqui e faz isso. Aí você vem aqui de novo e vai ficar assim. Aí por todos os cantos aqui, galera, você sobe 1, 2... vou subir 3, galera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Fazer uma árvore de Natal bem bonita, galera, que tem que comemorar o Natal em estilo mesmo, né? Eita! Aqui, ó, 1, 2, ficou faltando. Vai faltar muito ainda. Mas não é muito assim, não, né? Mas tá faltando. Vou usar esse daqui porque o outro é de carvalho, eucalipto. Vou quebrar aqui mesmo, galera. Depois eu conserto aqui. Aí eu vou lá do outro lado fechar. Aqui. Boa, aí a gente vai fechar aqui assim, ó. Boa, desce. Menos ali no meio, galera, porque no meio a gente vai estar fazendo uma coisa, né? Boa, deixa eu tá pegando pão aqui, É pão, não é madeira não, tá?
Boa. Opa. Boa. Agora, galera, a gente vai fazer isso. A gente vai subir um aqui, ó. Vai ficar assim. Só vai ficar assim. Vou estar puxando mais um aqui, galera. Porque não custa nada. Né? Vou estar puxando aqui, ó. Ó, aqui. Opa, errei. Tecou na nossa. A gente está com a tesoura, né? Então vamos embora aqui assim. E vai ficar assim. Mas não é desse jeito assim, né, galera? Ainda faltam uns detalhes, né? E aqui na frente tem que estar assim. Aqui assim. Aqui assim. É isso, ó. E agora, galera, a gente vai estar subindo aqui. Retirando essa parte aqui, ó. A gente deixou assim. Assim, agora a gente tira essa, ó. Só pra ver como é que vai ficar, né, galera? Aí a gente faz assim, ó. Boa. Opa, cair aqui, mas não tem problema não. A gente tira aqui de baixo. Boa. A gente tira aquela parte ali de cima também, ó. Pra ficar bem alinhada. E vamos tirando, vamos tirando. Opa, tirei uma a mais. Não, acho que não. Vai ficar assim. Vai ficar assim, vai ficar assim. E agora, galera, a gente vai enfeitar ela. A gente vai enfeitá-la com o quê? Eu, na minha escolha, né? Deixa eu tirar, deixa eu pegar. Opa, aqui tá errado, ó. Aqui tá errado. Eu, por minha escolha, galera, eu vou fazer a estrela lá, né? Com glowstone, né? E as bolinhas vermelhas eu vou fazer com redstone. Então, quando eu tiver recolhido tudo, eu já volto. Não, vou dar corte nesse vídeo, não. Não vou dar corte, não. Então, vamos embora. Eu pegar lá nosso redstone. Bora, vai, pula. E, galera, eu fiz isso daqui, ó, pra fazer uma produção de ovo, né? Porque quero fazer torta de abóbora, né? Aqui, ó. Só agora já deu 10 ovos. Nossa, mano. Daqui tá funcionando muito bem. Com 2 galinhas, galera, consegui isso tudo aqui. Então já vamos guardar aqui, ó. A abóbora também guarda. E aqui, galera, a gente vai pegar o quê? Eita. A gente vai pegar redstone. Eu vou pegar um pack porque não sei quantos eu vou precisar. E, galera, eu vou lá naquela sala no laboratório, né? Não é sala, não. Pegar o pó de glowstone. Glowstone powder, né? E vou fazer, se eu tiver, né? Tem um pack. Boa. Eu vou fazer uma lâmpada. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu fazer ela aqui. Boa. E vamos guardar isso. Boa. E partiu enfeitar nossa árvore, galera. Ó, de longe ela tá ficando maneira, ó. Tá tomando forma. Mas, galera, eu tô com uma ideia que tipo assim, ó. Esse daqui não subir com madeira, ó. Subir com grama mesmo, né? E a gente bota aqui. Aí a gente vem aqui. Agora, galera, a gente vai removendo as partes assim, ó. Para ir botando o bloco de redstone aqui assim, ó. Eu vou pulando de roda assim, né? Em rota assim, ó. Vou botar aqui também, ó. Aí eu boto aqui. E tá de boa.
Boa. Não tem não. Muito bom. E galera, aqui embaixo que ficou faltando, né? Ficou aqui, ó. Eu vou botar também, né? Só que algumas partes que não tem, né? Então vai ser aqui, ó. Não, aqui já tem. Então já bota essa folha aqui. Cadê redstone aqui? E a gente vai vindo aqui, ó. A gente vai rodando. No lugar que não tiver, a gente bota. No caso aqui, galera, que não tem mais lugar, só aqui. Não, aqui vai ficar estranho. Então, galera, a gente vai subir, ó. E vai botar em volta da estrela. Só que não toda, né? Mas vai ser... Deixa eu ver, não. Aqui tá errado, né, galera? Pera, deixa eu tirar esse negócio aqui. Não, aqui que tá faltando. Tá, agora tá certo. Agora a gente vai fazer isso daqui. Vou pular um bloco e botar assim. Assim e assim. Boa. Galera, tá ficando na hora certa pra gente ver a nossa árvore brilhando, né? Eu acho que ela vai brilhar, né? Eu acho, tomara. Galera, eu acho que ela ficou bem legal mesmo, né? Acho que eu vou estar botando os presentes aqui nessa... Tem que aprender a fazer. Opa. Ah, mas tá de boa. E galera, vamos ver de longe como é que ela ficou, né? Se ela ficou legal, se ela ficou feia. Nossa, já tem um esqueleto ali. Ela não ficou das melhores não, mas dá pro gasto, né, galera? Eu gostei bastante dela, né? Não é aquela coisa que se diga, nossa, que árvore perfeita. Mas já dá pra dar um agrado, né? Filha da mãe mesmo, né? Vão estar dormindo lá e vou terminar o vídeo. Boa, parei de pegar fogo. Minha armadura, galera, tá toda ferrada. Por causa desses creepers, esses zumbis esqueletos. Principalmente os zumbizinhos, velho. O mini zombie. Cruz, cara. O bichinho que não é de Deus, não, hein. Na moral mesmo. Deixa eu estar lá fora. Olha lá, galera. Como é que a árvore ficou daqui de fora, ó. Aqui de dentro, quer dizer. Galera, ficou muito épica ela mesmo, né? Que a gente pode quebrar aqui, ó. Já que eu tô com um toque suave. Nossa, galera, ficou muito épica essa árvore. Muito épica não, né? Sensacional. 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 Então, galera, felizmente, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, né? Se inscrever no canal se você não é inscrito. Compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E o canal do Chapolin, galera, vai estar aí na descrição, né? Que ele me ajudou muito também, né? Ele me ajuda pra caramba ainda, né? Ele é um parceiro mesmo. Então, galera, só o link do meu Facebook, se vocês quiserem me seguir lá, né? Adicione também lá, né? Eu vou estar adicionando todos vocês, né? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou e tchau!